Aconteceu em um domingo muito comum e muito recentemente também, dia 10 de agosto de 2025, na cidade de São José, na Grande Florianópolis, quando o casal Jefferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva estava celebrando o 4º aniversário da filha deles. Eles fizeram uma festa com amigos e familiares em um food park no bairro Coqueiros, e eles passaram a tarde toda ali com a família e com seus amigos, em uma tarde que deve ter sido muito gostosa. Falando um pouco sobre as vítimas, o Jefferson era um cabo da Polícia Militar, conhecido pela sua dedicação à corporação desde 2014, e ele atuava na Academia de Polícia Militar de Trindade, em Florianópolis, e ele era muito respeitado pelos seus colegas, que o viam como um irmão de farda. Ele era chamado de Cabo Sagaz e atualmente ele treinava novos militares. Já sua esposa, Ana Carolina Silva, de 42 anos, era uma empresária e também administradora. Nas redes sociais, ela utilizava o nome profissional de Ana Moody, que fazia parte ali do nome da sua marca. E ela era uma empresária de tanto sucesso que ela passou a vender e-books e também a dar mentorias empresariais. E ela promovia o slogan que ela ensinava os seus alunos a depender do próprio negócio. Acontece que a Ana Carolina era uma empresária de muito sucesso. Desde 2016, ela possuía uma esmalteria em Santa Catarina que deu muito certo. Então, atualmente, ela era, além de coach, era também administradora e proprietária de 2 esmalterias. Uma está aberta desde 2016 e fica localizada no bairro Cobra Sol, e a outra inaugurou há 5 anos em um bairro vizinho. E foi ela quem fundou a sua marca chamada Moody Nails, essa esmalteria que está no mercado há 9 anos. E ao todo, eles atenderam mais de 24 mil clientes desde a sua inauguração. Então ela tinha muito conhecimento em empreendedorismo e ensinava outras pessoas todos os seus conhecimentos. Eles estavam juntos há quase 20 anos, entre namoro e casamento, e eles moravam no bairro Campinas. Eles eram considerados um casal comum, pais dedicados, nada fora do normal, e a filha, claro, era o centro da vida deles. A Ana demonstrava um amor imenso em ser mãe, o Jefferson também, e a Ana era descrita como uma mãe super dedicada, com coração gigante, carinhosa, batalhadora, mas o que parecia ser apenas o começo de um dia feliz, onde eles estariam comemorando o 4º aniversário da filhinha deles, acabou tomando um rumo muito sombrio, deixando a família completamente em choque, sem entender como tudo isso foi acontecer. Bom, naquele dia, após a festa animada de aniversário da filha, o Jefferson e a Ana Carolina decidiram estender a celebração. Eles deixaram a menina com uma tia, a irmã do Jefferson, e eles tinham planos de buscá-la apenas na manhã seguinte, 11 de agosto. Então eles teriam uma noite livre ali apenas para o casal. Eles estavam aparentemente em clima de comemoração e depois da festa de aniversário da filha, eles foram para um bar no bairro Coqueiros, onde eles passaram horas em companhia de amigos. Ali eles conversaram, deram risada, consumiram bebidas alcoólicas e aproveitaram a noite. E aí por volta das 11h30 daquele domingo, eles foram vistos pela última vez saindo do estabelecimento juntos. E aparentemente eles estavam bem tranquilos, sem indícios de brigas ou problemas, ou seja, tudo estava dentro da normalidade. Porém, na manhã seguinte, manhã de segunda-feira, o casal simplesmente não apareceu para buscar a filha e nem respondia mais a chamadas ou mensagens no celular. Esse silêncio por parte deles era muito incomum, especialmente para Ana Carolina, porque ela era muito ativa nas suas redes sociais. Afinal, também era o seu negócio. Além disso, ela também era uma mãe muito dedicada à sua filha. Ela não iria esquecer de buscar a menina na casa da tia. E tudo isso acabou despertando preocupação na família. A parente que estava com a criança, a tia da criança, achou muito estranha essa ausência de contato por parte do casal, já que eles tinham combinado de buscar a criança no dia seguinte. E não tinha nada que justificasse tantas horas de silêncio. Caso eles fossem se atrasar, normalmente eles avisariam, e isso não havia ocorrido. Eles então perceberam que tinha algo de errado com o casal, e eles já começaram a entrar em desespero, e os familiares recorreram às redes sociais inicialmente. Eles publicaram pedidos de ajuda, pedidos de informações sobre o paradeiro do Jefferson e da Ana,
mas ninguém sabia exatamente onde eles estavam. A última informação que eles tinham era que o casal havia saído daquele bar por volta das 11h30 da noite e ninguém sabia exatamente para onde eles haviam ido depois. E nessa altura, o que era para ser um dia comum após uma festa que trouxe alegria para a família, uma segunda-feira comum, acabou se tornando um pesadelo. A filha, de apenas 4 anos, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo e ela estava esperando pelos seus pais, que infelizmente nunca iriam voltar. Enquanto isso, os familiares, os amigos estavam todos em contato, tentando entender para onde eles poderiam ter ido, e eles já estavam também com o coração apertado, já temendo o pior nessa angústia de não saber exatamente o que tinha acontecido. E o que fica claro é que eles já esperavam que algo ruim tivesse acontecido, porque a situação estava muito fora do normal. E é exatamente por essa quebra de padrão no comportamento de um casal ou de uma pessoa que nós percebemos que algo de muito errado pode estar acontecendo. Bom, e tudo isso nos leva na noite de segunda-feira, dia 11 de agosto, por volta das 10h15. Na verdade, foi tudo muito rápido neste caso. Eles desapareceram na segunda-feira de manhã, de acordo com o que a família teve conhecimento, e no final do dia eles já tiveram a resposta. Esse mistério começou a se desvendar de forma muito trágica no motel Dallas, localizado no bairro Roçado, às margens da BR-101, na cidade de São José. Para quem não sabe, São José é um município do estado de Santa Catarina e fica a aproximadamente 5 quilômetros de Florianópolis, então é bem pertinho. Acontece que naquela noite os funcionários do motel ficaram preocupados com a falta de resposta dos ocupantes dessa suíte 5, do casal que era Ana Carolina e o Jefferson. Os funcionários então tentaram interfonar para perguntar se eles iriam prolongar a estadia, mas ninguém atendia ao telefone do quarto. E esse caso me lembrou bastante o outro caso do motel que eu contei aqui para vocês, quando aquela mulher foi encontrada sem vida na piscina do quarto. E quem constatou a ausência de contato também foi um funcionário do motel, bem parecido com este caso. Eles tentaram entrar em contato com ela, ela não respondia mais e ela foi encontrada dentro da piscina sem vida. Tem um vídeo completo sobre este caso, para quem não viu, eu posso deixar aqui no card para vocês. Bom, diante da ausência de resposta neste caso, os funcionários acionaram a polícia militar, suspeitando que havia algum problema ali dentro do quarto. Os policiais chegaram e, ao forçarem a entrada no quarto, eles se depararam com uma cena horrível. O Jefferson e a Ana Carolina estavam abraçados, sem vida, dentro da banheira de hidromassagem que tinha naquele quarto. O sistema de aquecimento elétrico ainda estava ligado quando eles foram encontrados. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram imediatamente chamadas para as diligências iniciais, confirmando que os corpos não apresentavam sinais aparentes de violência física ou indícios de luta, e logo a investigação começou a ter início, porque agora aqui era uma possível cena de um crime. Durante a perícia, marcas de sangue foi encontrado ali na suíte, mas não se sabe exatamente a relação dessas marcas de sangue com as mortes. Bom, como se trata de um casal onde um deles é um policial militar, logo várias teorias começaram a ser levantadas. E foi constatado também que a arma de trabalho do Jefferson não estava no quarto, e posteriormente foi localizada na casa do casal. Bom, claro que essa notícia caiu como uma bomba entre os funcionários do motel, porque ninguém poderia imaginar um final tão trágico, e para a família não preciso nem dizer que a ansiedade deles de descobrir o que tinha acontecido se transformou em um luto terrível, muito inesperado. E os amigos, os familiares, os colegas do casal ainda tentam entender como tudo isso aconteceu. Todos estavam juntos horas antes, comemorando o aniversário da filha, no bar, bebendo, e tudo teve um fim tão inesperado e tão trágico em questão de poucas horas. Bom, o quarto número 5 do Motel Dallas foi isolado e a polícia científica mergulhou na busca por respostas. E na madrugada de terça-feira, dia 12 de agosto, as autoridades começaram a listar o que poderia ter transformado esse momento de intimidade do casal em uma tragédia. Foi levantada inicialmente a possibilidade do casal ter sido vítima de eletrocução enquanto estava na banheira de hidromassagem. Então eles teriam sofrido um choque elétrico. Essa foi uma das primeiras linhas de investigação. E foi constatado que aquela era uma noite fria e o ar-condicionado da suíte 5 estava ligado na temperatura quente, assim como a banheira também estava com a água bem quente. Será que eles poderiam ter tido um mal súbito dentro da banheira? É uma possibilidade, mas os dois em conjunto já é um tanto quanto estranho. E o mistério também é a ausência de sinais de violência física ou marcas de luta
absoluta nos corpos do Jefferson e da Ana, o que acaba reforçando a hipótese de um acidente. Mas o delegado responsável por este caso, Felipe Simão, da Delegacia de Homicídios de São José, alertou que até o momento nada está descartado, nem homicídio, nem morte acidental ou então a possibilidade de terem tirado a própria vida, mesmo que esse casal não tenha qualquer indicação que faria algo desse tipo. Como nós ainda não temos o resultado desses exames, ainda está em andamento, na verdade nada está descartado, tem diversas linhas de investigação aqui. Mas a investigação inicialmente se voltou principalmente para o sistema elétrico do motel, e técnicos foram chamados para examinar o circuito e também o aterramento da banheira, porque poderia ter tido um choque elétrico enquanto eles estavam ali dentro. Alguns especialistas até chegaram a falar sobre o perigo de não ter um chamado disjuntor DR, que é um equipamento que corta a energia elétrica na hora que é detectado que uma corrente elétrica está escapando para onde não deveria. E esse escape normalmente é direcionado para o fio terra, que serve justamente como um caminho seguro para levar a eletricidade embora e evitar choques na pessoa que está dentro da banheira. Isso também é importante em chuveiros elétricos. Sem o fio terra ou esse disjuntor DR, essa corrente pode passar pelo corpo de uma pessoa. E claro que o resultado pode ser fatal. Então isso foi analisado. Existia o fio terra aqui instalado? Como que estava a questão elétrica dessa banheira? E agora, olha que tragédia. O momento que era para ser relaxante para o casal, até de comemoração entre os dois, acabou resultando nessa morte inesperada. Um tinha 37 anos, o Jefferson, e a Ana Carolina entre 41 e 42 anos, super novos e com uma filhinha de 4 anos. Bom, a Polícia Civil também ouviu amigos do casal que confirmaram que o Jefferson e a Ana haviam consumido bebidas alcoólicas no bar antes de irem para aquele motel e interrogaram também os funcionários do estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança e o carro do casal também foram periciados minuciosamente e eles queriam atestar se de repente alguém tinha acessado aquele quarto naquela madrugada enquanto o casal estava ali dentro, ainda que não haja nenhuma indicação que eles sofreram qualquer violência. O Procon e a Vigilância Sanitária anunciaram investigações paralelas para verificar se o Motel Dallas está cumprindo as normas de segurança. E um amigo próximo ao casal falou sobre o fato dos dois ter planos para o futuro, o que indica que provavelmente eles não tinham intenção de ceifar a própria vida, porque, conforme eu falei, também é uma linha de investigação. Mas, ao que tudo indica, o casal não tinha qualquer indício de que faria algo assim. Ainda mais logo depois de um momento de alegria, que foi o aniversário da filha deles. É claro que pessoas com depressão podem disfarçar muito bem, mas eles sempre acabam deixando alguma pista, algum indício. E esse casal não tinha qualquer sinal de que faria algo assim, então a família não acredita nessa possibilidade. Aparentemente eles também não tinham problemas sérios como casal e também não tinham inimigos, mesmo o Jefferson sendo um policial, o que me leva a acreditar inicialmente num possível acidente. Mas claro que isso é uma opinião minha, a investigação ainda... A Delegacia de Homicídios de São José investiga o caso de um casal encontrado sem vida no interior de um quarto de motel na madrugada do dia 12 de agosto de 2025. Segundo informações, até onde foi apurado, o casal participou de um evento numa casa noturna na noite de domingo, dia 10 de agosto, e dali seguiu em direção ao motel onde foi encontrado sem vida na madrugada do dia 12. O local foi periciado e outras diligências estão em andamento para verificar tanto a causa da morte quanto uma possível motivação, e a linha de investigação segue no sentido de ser um homicídio, mas também uma morte acidental ou até um suicídio também não estão descartados. As avaliações são em torno da vida privada do casal e dos elementos colhidos ali no local onde eles foram encontrados. Em andamento. Agora a filha de 4 anos do casal está ficando sob cuidados dos familiares e a família, claro, aguarda respostas que possam esclarecer ao menos o que aconteceu naquele quarto. Mas ao longo da investigação também tivemos uma atualização. De acordo com o delegado Felipe Simão, não há indícios de que tenha ocorrido um choque elétrico ou então um curto-circuito na banheira. Então, aparentemente, isso já foi analisado e descartado. Então, agora, outra possibilidade que está sendo apurada é de eles terem sido intoxicados, talvez até pelo ar-condicionado. E a principal linha de investigação aponta para um acidente sem intervenção de terceiros.
Mas conforme eu falei para vocês, o delegado deixou muito claro que a hipótese de homicídio ou de um atentado contra a própria vida continua na mesa, continua em análise, e o foco da investigação também está na vida privada do casal. Bom, nos dias que se seguiram à tragédia, a família do Jefferson e da Ana Carolina está enfrentando essa dolorosa tarefa de se despedir dos dois, e após a liberação dos corpos pela polícia científica, os velórios foram organizados para permitir que todos prestassem as últimas homenagens ao casal. Na terça-feira, dia 12 de agosto, a Ana Carolina foi velada das 3 horas da tarde às 5 horas no cemitério municipal São Francisco de Assis, no bairro Itacorubi, em Florianópolis, e a cerimônia foi seguida pelo seu sepultamento. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 13 de agosto, o Jefferson foi velado, também em Florianópolis, em uma cerimônia que foi marcada pela presença dos colegas da Polícia Militar. Eles o honraram como um irmão de farda muito dedicado que serviu na academia da PM de Trindade por mais de uma década. A esmalteria fundada pela Ana também anunciou a suspensão de suas atividades até 19 de agosto, em luto pela perda da sua fundadora, e enquanto isso a investigação busca solucionar esse caso super misterioso. E eles estão avaliando até a possibilidade de alguém ter alguma motivação de fazer isso contra o Jefferson, que era um policial militar. E uma coisa que foi muito falada em algumas reportagens que eu tive acesso é que, estranhamente, naquele dia ele não estava com a sua arma. E de acordo com outros policiais, essa é uma atitude muito incomum, porque mesmo quando um policial não está no exercício de suas funções, eles costumam andar armados. É muito incomum que eles estejam desarmados. Mas também tem que ser levado em consideração aqui o fato de que naquele dia era um domingo, eles foram para uma festa em família e depois eles foram para um bar consumir bebidas alcoólicas. Então, ter deixado a arma em casa pode ter sido também um ato de responsabilidade. Se essa arma estivesse desaparecida, aí sim, acredito que seria um mistério maior e a possibilidade de algo armado. Mas, como a arma foi localizada em casa, aparentemente foi o Jefferson que, por precaução, deixou a arma lá. A responsabilidade do motel Dallas também está sendo avaliada, afinal tudo aconteceu ali dentro, e os investigadores estão avaliando se houve falhas na manutenção ou qualquer negligência por parte do estabelecimento. O laudo final pode ser concluído até dia 22 de agosto e promete pelo menos trazer clareza sobre a causa exata da morte. Os exames de corpo de delito também estão sendo realizados e os exames nos corpos também ficarão prontos nos próximos dias, mas leva alguns dias, leva algum tempo até que tudo seja esclarecido, exatamente porque são exames minuciosos. E agora, em poucos dias, conforme eu falei para vocês, esse é o segundo caso de morte em um motel. Um aqui em São Paulo e outro agora em Florianópolis. E em ambos os casos, as investigações ainda estão em andamento para determinar o que de fato aconteceu. 2 casos super misteriosos acontecendo em motéis pela cidade. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários qual possibilidade você acha que tem mais sentido. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.